Quinta ao Vivo. E cá estamos num bate-papo edificante, Quinta ao Vivo, desde 2009. E hoje agradecendo a Deus aqui pela vida da nossa irmã Esther, né, que tem uma história linda para contar aí junto, né, também de seu esposo, né, o varão, o Bernardo, né, que recentemente também participou do Quinta ao Vivo, né, e pôde trazer para nós um pouquinho aqui, né, minha irmã, começando já esse bate-papo, né. Estamos aqui diretamente de Cachoeira do Sul, né, nos estúdios da Rádio TV Menorá, agradecendo a toda a técnica e toda a equipe, né, os bastidores aí, o Pedro, o Matheus e o Ministério Menorá, né, sempre à disposição aí, né, operando para nós, para você melhorar. E aqui uma baiana, né, para contar um pouquinho como é que foi, né, que a Esther, então, hoje casada com o Bernardo, que é daqui de Cachoeira, né, teve essa felicidade, né, de poder... enfim, né, fazer parte, né, desse matrimônio, né, desse operar de Deus aí, né, e eu glorifico a Deus aí pela vida da irmã, né, e deixa aberto aí. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde a todos os ouvintes, Deus abençoe a todos. E conta um pouquinho para nós aí como é que foi, o Bernardo num outro programa contou, né, que como é que foi o arranjo mesmo, né, de vocês começaram a estudar um livro, foi. Mas como é que foi o primeiro contato mesmo? Ele me chamou no Instagram, perguntou o nome do louvor. Porque você estava tocando um louvor. Foi. E ele viu no Instagram ou viu num culto? Ele viu no story. No story? Do meu Instagram. Do Instagram, aí ele falou, um louvor da igreja. Sim, aí ele perguntou como é o nome desse louvor. Perguntou pra você. Foi no direct do Insta ali. Sim, o Canto da Meia-Noite, eu falei. E pronto. Aí eu falei, sem muita conversa. Aí ele conversou um pouco mais... E eu deixei pra lá também, né? Depois ele me chamou de novo. Aí a gente, tá bom, vamos em seguida. Depois aí veio o livro. Logo Deus me mostrou o livro Esposa em Modelação. Só que eu fiquei com vergonha de falar, porque eu pensei, o que é que ele vai pensar de mim, né? Teve esse lado, é importante aí, né? O que ele vai pensar de mim? Aí a gente começou a ler o Rejeição. Rejeição do Orcurável, também da editora Vento Sul, gente, ó, livros maravilhosos da editora Vento Sul, Rejeição do Orcurável. Vocês leram então esse primeiro, como é que foi? Mas eu acho que foi bem legal também, né, para abrir caminho assim para a relação de vocês, sim, né? O Rejeição do Orcurável, né? Mas tu lembrava que tinha alguma coisa no ar? Tinha. Aquele outro livro ficava me chamando. Sabe aquela sensação de quando Deus está ali, mostrando o livro toda hora, quando você passa para lá, passa para cá, e o livro está ali falando, venha, venha. Parece que essa é a sensação que eu tenho. Sempre que eu tenho que ler um livro específico, ele não sai da minha mente, parece que não sai da minha frente. Você que está solteiro, então, se por acaso Deus te mostrar a esposa em modelação, atenção, né? Está chegando a hora. Amém. Mas essa questão do casamento começou antes dele me pedir. Assim, o louvor. Porque eu pedi para Deus um casamento. Que legal, eu não sabia disso, ó, que legal. Eu fiz uma oração. Assim, não que eu tivesse muita vontade de casar, né? Mas eu falei, Deus, eu quero experimentar o que é um casamento segundo o plano divino, segundo a vontade de Deus. Que legal. Eu quero um casamento para servir ao Senhor. Sim. Tá, eu fiz essa oração, deixei para lá. E minha mãe sempre estava orando por mim também. Mas atenção, você faça a oração. E olha que interessante que ela diz. Eu descansei no Senhor. Não fiquei pedindo. Entreguei. Né? Porque às vezes a gente ora e não solta a oração, fica segurando a oração. E a oração não chega lá no altar onde tem que chegar, muitas vezes porque a gente fica querendo muito aquilo. Amém, irmãos? Amém. Então a gente tem que orar e confiar em Deus. Veja que ela falou ali agora, chamando a atenção. Ela deixou. Eu fiz a oração e deixei para lá. Né? Então tá aí a dica. Foi uma oração guiada pelo Senhor, né? Eu acredito. E minha mãe também sempre orava para que eu casasse. E ela já profetizava muitos anos atrás que eu iria casar com um gaúcho. Oh, glória! Profetizou e pegou. O gaúcho Bernardo aí, ó. Pegou, viu? Daí, de cara, eu vi que era de Deus quando ele falou comigo. Eu vi que era do Senhor.
Para mim não tinha dúvidas. Deus falou através da palavra, Deus me deu Efésios 5, aquele lado... Mas me conta sério, tu abriu a Bíblia assim? Foi, eu falei, vamos ler Pegou a a Bíblia palavra. aqui assim e falou, vamos ler a palavra. Pá, Foi. Efésios 5. Efésios 5, Ai, 22. Jesus. Esposa seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor, não é assim? Isso. Aí depois eu não quis ler. Aí eu falei, não acredito que essa palavra, né? Nem vou ler. Aí eu Meu falei, Deus, lê que aí legal. tu. Vê aí tu uma palavra. E quando ele foi ver, foi aquela de Cânticos, Ele 5, leu no outro versículo 1. programa, ele fala esposo. Esposo. Uhum. Ai, meu Deus, aí deu. Foi certinho assim. Era a Não hora. tinha dúvida nenhuma de que era a vontade do Senhor. Para mim estava tudo muito certo, né? Daí, mas foi um trabalhar. Foi um trabalhar muito grande, porque ele não queria casar. Né? Então, ele ficou muito amedrontado, né? Ele achou que eu estava forçando ele, casa comigo. Não, mas não estava forçando, Deus falou. Mas eu fiquei assim, eu fiquei sendo muito trabalhada. Depois de um tempo, porque no princípio foi só aquelas flores, tudo mais, tranquilo, a gente conversava, tal. Só que E aí depois... ele foi te visitar lá, né? mas depois de um Foi tempo... logo em seguida que ele foi? Ele foi em agosto. Ele foi em Sim. agosto. A gente Vocês começou começaram a conversar falar? em março. Ah, foi rapidinho. Março, abril, maio, junho, agosto. Ele não foi antes, porque a pandemia não estava deixando, né? Ah, Deus senão ele que não estava lá em deixou. abril já. Bem ansioso para ir logo. Sim. Só que não deu, Deus Mas Deus até deu trabalhou. uma pandemia para segurar um pouco. É. É. Aí depois Mas, ele mas foi. olha só que interessante. O Efésios, que a irmã citou aqui, ó, 5:22. Vamos repetir juntos todos. As mulheres As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. como ao Senhor. Me diz uma coisa, eu vejo muitas irmãs, né, que querem ter essa experiência do matrimônio, né? Mas eu não sei se realmente, né, todas têm essa realidade, né, do que está escrito aqui. Né? Como é que é para ti essa questão da submissão? Para mim, não tem problema. Porque eu aprendi isso lá, quando eu estava com minha mãe. Eu já tinha, assim, cansada de ouvir esse versículo. Porque eu estou na igreja desde que, nem sei, tinha 9 anos de idade. Então, esse versículo Que sempre legal. me rodeava, né? As irmãs, sempre havia muitas irmãs compartilhando dos casamentos e daquelas coisas, tem que ser submissa, e eu ficava apavorada. Mas depois que eu fui amadurecendo, eu comecei a exercitar em casa, porque a submissão a gente começa a exercitar com os nossos pais, Sim. né? Porque se eu não sou submissa ao meu pai e à minha mãe, como é que eu vou ser submissa ao meu marido? O filho que é rebelde com o pai e com a mãe, ele não vai ser submisso a ninguém. Você vê assim, eu trabalho na escola, né? E é difícil lidar com as crianças porque elas não te respeitam. Então, assim, o princípio da submissão está totalmente quebrado no mundo. Mas dentro do lar que a gente ensina nossos filhos, minha mãe me ensinou muito. Então, para mim, não era um problema. Tudo que eu ia fazer, eu falava com minha mãe. Eu sabia que eu tinha que falar com meu pai, se ele aprovava. Se ele não aprovava, não. E acabou? Não tem problema. Então, quando eu passei para o casamento, não tem problema. Oh, glória. Eu vou lá e pego meu marido. Pode? Tem como? Não, deu. Aleluia, glória a Deus. Gente, tá só esquentando o papo que vamos fazer um intervalinho. Já voltamos pro segundo bloco. Quinta ao vivo.